Meu nome é Randy Schroeder. Vamos conversar sobre o que me traz aqui e depois sobre o que poderia trazer você aqui. Em 1990, eu me tornei um distribuidor neste setor notável, o marketing de rede. Nessa discussão, vamos descrever a evolução deste setor, desde muito antes do meu envolvimento nele até hoje em dia. Também vamos discutir especificamente o que poderia fazer com que você se envolvesse no setor e a minha própria evolução aqui. É um negócio surpreendente. Começou há muito tempo, em 1903, aliás, no mesmo ano em que as motos Harley-Davidson. Começou com uma empresa chamada Watkins Products. Os produtos Watkins eram baunilha, canela e especiarias. Se você tem a minha idade ou mais, talvez se lembre do balcão da cozinha de sua mãe, ou talvez de sua avó, ou talvez ainda hoje pode ter visto a baunilha, a canela e as especiarias da Watkins. Foi a primeira empresa que habilitou empreendedores individuais a comprar um produto no atacado e vender no varejo, vendas diretas. Também permitiu que você desse mais um passo. Não apenas comprar no atacado e vender no varejo, mas estender essa oportunidade para outras pessoas. Poder recrutar e inscrever outras pessoas. Isso tem sido assim desde 1903. E entre 1903 e 1942, não mudou muita coisa no setor. Surgiu um grupo de empresas de vendas diretas. Não havia tecnologia que pudesse ser aplicada ao setor. Não estavam sendo geradas grandes rendas, mas o setor nasceu em 1903. Em 1909, um dos primeiros sinais de que um novo setor estava surgindo ocorreu. A primeira cópia da empresa. A W.T. Raleigh, sem dúvida, foi uma cópia da empresa Watkins Corporation. À medida que estudamos e discutimos o nosso setor, veremos que parte de uma evolução contínua foi uma empresa copiar a ideia de outra empresa e tentar aprimorar essa ideia. Às vezes conseguindo e às vezes não. Aliás, um acréscimo interessante nesse pensamento, pelo menos interessante para mim, como minha própria introdução ao setor, é que a primeira empresa de vendas diretas e, portanto, a primeira empresa de marketing de rede foi a Watkins Corporation. Em 1982, eu vendi um negócio que possuía para a Watkins e me vi dentro da empresa. Eu não era distribuidor, estava na equipe de administração da empresa. Foi uma experiência excepcional para mim, observar uma empresa de marketing de rede que existia literalmente há décadas, há gerações. Conheci pessoas cujos pais e avós haviam se envolvido. Eles continuam a obter rendas significativas, receitas recorrentes e permanentes. Essa é a característica essencial de uma empresa de marketing de rede desenvolvida adequadamente. De qualquer forma, tudo começou em 1903. A próxima ocorrência significativa foi em 1942. Nasceu uma empresa chamada California Vitamins. A California Vitamins foi significativa para a continuidade da evolução de nosso setor por diversos motivos. Na California Vitamins, era possível não apenas comprar produtos da empresa e vender para outras pessoas, você podia recrutar outras pessoas para fazer isso de certa forma em seu nome e ser pago durante 2 gerações. Foi a primeira empresa de marketing multinível. O setor de marketing de rede, ou marketing multinível, é muito interessante. É um setor que criou riqueza para muitas pessoas. Porém, tem uma característica estranha. O setor de marketing de rede tem a capacidade de provocar sentimentos de insegurança, mesmo nas pessoas mais seguras. Se eu perguntar a um médico em que ele trabalha, vai responder com orgulho: sou médico. Por quê? Porque acha bom ser médico. A sociedade já decidiu previamente o que significa ser um médico. Se eu conheço alguém que é advogado, vai me dizer: sou advogado. Dizem isso com orgulho. Não sei bem por quê. Estou brincando. Meu filho é advogado. Mas a sociedade diz que é bom, que significa muito ser advogado. Quando alguém diz trabalho no setor de marketing de rede, com frequência fala com alguma insegurança. Um setor curioso, essa capacidade para provocar sentimentos de insegurança até entre os mais seguros. Eu espero que você esteja entre as pessoas que, como eu, podem olhar qualquer pessoa nos olhos, não importa se é candidato, novo membro da organização ou parente, e dizer: os princípios fundamentais que regem o marketing de rede são superiores aos que regem os negócios convencionais. Espero que esta evolução no marketing de rede ajude você a atravessar essa ponte. Tudo começou em 1903 com os produtos da Watkins. A Watkins pavimentou o caminho para uma empresa chamada California Vitamins. Em 1949, a California Vitamins mudou seu nome para Nutrilite. E 2 pessoas muito importantes entraram para o negócio naquele ano. Essas pessoas foram Rich DeVos e Jay Van Andel. E eles se tornaram distribuidores muito bem-sucedidos da Nutrilite. Em 1959, saíram
saíram da Nutrilite para iniciar uma empresa própria. A empresa que fundaram foi a Amway Corporation. A Amway iniciou uma grande aceleração desta evolução do marketing de rede. A Amway foi a primeira empresa a pagar 3 gerações em vez de apenas 2. A Nutrilite foi a primeira empresa de marketing multinível. Eles pagavam 2 gerações. Antes ela se chamava California Vitamins. Depois veio a Amway Corporation. Eles pagavam 3 gerações. Em 1959 nasceu a Amway. E entre 1959 e 1972, essa empresa teve um crescimento praticamente irrestrito. Em 1972, a Amway Corporation tinha um faturamento anual de 600 milhões de dólares. Pense nisso, 600 milhões de dólares em 1972, tendo partido do zero, do nada, de um brilho nos olhos. Rich DeVos e Jay Van Andel em 1959. Crescimento sem restrições. 600 milhões de dólares são um grande volume, um monte de negócios, um monte de riqueza sendo criada, um monte de dinheiro, tanto para os proprietários como para os distribuidores. E quando muito sucesso ocorre, pode apostar que vão surgir imitadores. Entre 1972 e 1975, ocorreu uma grande proliferação de empresas que entraram no setor tentando imitar o sucesso da Amway. Algumas eram legítimas, muitas não eram, e algumas eram fraudulentas. Essa grande proliferação de empresas motivou uma revisão geral do setor pelo governo dos Estados Unidos por intermédio da Federal Trade Commission. A Amway foi o principal alvo dessa investigação. Eles eram o gigante do setor. Eram a grande empresa. Em 1975, a Federal Trade Commission abriu um processo judicial contra a Amway, acusando-a de ser uma pirâmide, e tentou fazer com que a empresa encerrasse as operações. Essa é uma lição muito importante, porque entre 1975 e 1979, esse processo continuou e a maioria dos observadores externos acreditavam, em 1975, quando o governo dos Estados Unidos acusou a Amway de ser uma pirâmide, eu acho que a maioria acreditava que a empresa fecharia. Isso não ocorreu. Na verdade, a empresa continuou do mesmo tamanho. Não continuou a crescer, mas não desabou. Como isso foi possível? Como ocorreu? Aqui o valor de uma base de consumo de um produto que importa para as pessoas foi comprovado. Todas essas pessoas disseram, nossa, o Mike Wallace do programa 60 Minutes disse que é uma pirâmide. Não sei se é verdade ou mentira, mas sei que gosto do produto. Sei que eles fazem o que devem fazer e continuam enviando o meu pagamento. O cheque chega todos os meses. É compensado no banco. Portanto, não sei se o governo está certo ou errado, mas vou continuar usando o produto. Esta foi uma dessas lições essenciais. Se todo o padrão de consumo, todo o modelo de negócio se baseia no consumo de um produto consumível, tangível, físico, que importa para as pessoas, mesmo se houver algum evento externo que interrompa a produtividade do recrutamento, o modelo de negócios vai sobreviver. Vai se basear no consumo de um produto. Isso foi comprovado pela Amway. Em última instância, sua existência foi forçada pela decisão do julgamento da Amway. Entre 1975 e 1979, havia muita consternação sobre qual seria o resultado final. Qual seria o resultado final dessa investigação do setor de marketing de rede? O resultado final foi divulgado em 1979, com o que se tornou conhecido como o Regulamento da Amway. A decisão 93-618 da Federal Trade Commission, que é denominada como Regulamento da Amway. A redação do Regulamento da Amway é muito bonita. Define que a Amway não é uma pirâmide e que o marketing multinível é um método legítimo de levar produtos para os usuários finais e identifica claramente o campo de jogo. No regulamento da Amway, o campo de jogo é definido claramente. Se você quiser realmente entender o campo de jogo do marketing de rede, recomendo que você revise o regulamento da Amway. Você vai encontrar um conjunto de limites. Imagine um campo de futebol. O que há em um campo de futebol? Há limites nas laterais, há um gol, a área do goleiro, a linha do pênalti. É assim que o regulamento da Amway funciona para o setor de marketing de rede. Identifica o que está claramente dentro das regras. E você poderia perguntar por que, se há esta série de limites bem identificadas, as empresas ainda são questionadas. Em minha própria experiência no setor, em 1990, eu me envolvi com uma empresa chamada New Skin, e a empresa foi processada
investigada pela Federal Trade Commission. Alegavam que era uma pirâmide ilegal. A empresa sobreviveu. Por que sobreviveu? Porque o processo judicial demonstrou que a empresa estava dentro das regras, dentro dos limites que foram definidos pelo regulamento da Amway. Deve entregar um produto ou um serviço quantificável. E qual é outro parâmetro do regulamento da Amway? Que se eu estou em seu upline significa que eu me envolvi no sistema antes de você. Deve ser tecnicamente possível para alguém que está no downline ganhar mais dinheiro do que alguém que está no upline. E é possível obter essas informações consultando o arquivo original. E novamente, qual é? O documento 93 FTC 618, a decisão da Federal Trade Commission sobre a Amway em 1979. E havia essa pendência enorme, essa insegurança, porque entre 1975 e 1979 havia uma grande dúvida. O marketing de rede ou marketing multinível iria sobreviver? É uma forma legítima de levar produtos para os usuários finais? Pode ser uma fonte de receita secundária para mim e a minha família? Pode substituir a minha renda primária para mim e a minha família? Muitas pessoas estavam observando e se perguntando. Então foi divulgado o regulamento da Amway em 1979. Definiu que o marketing de rede, o marketing multinível, é um meio legítimo para levar produtos para os usuários finais. Que o marketing multinível não é uma pirâmide. É uma forma eficaz de gerar renda. As regras foram definidas e eu descrevi algumas dessas regras ou limites. Também gosto muito de algumas das frases, porque um dos comentários que escuto periodicamente é: não vamos ficar sem pessoas para recrutar? Eu adoro as frases do juiz sobre como e por que nunca ficaremos sem pessoas. É claro que eu já vivi isso. Eu trabalho no setor há 20 anos e produzi uma receita enorme durante muito tempo. Mas nunca fiquem sem ter com quem falar. Na verdade, há uma geração completa nova de pessoas agora. Os filhos das pessoas que entraram para o negócio há 20 anos agora são clientes potenciais, válidos e legítimos. Mas o regulamento da Amway é realmente muito bonito. Em 1979, com o regulamento da Amway, o campo de jogo foi bem definido e identificado. Nos 3 anos seguintes, houve praticamente a abertura das comportas de uma barragem. Entre 1979 e 1982, 2 milhões de pessoas apenas nos Estados Unidos entraram para o setor de marketing de rede. 2 milhões de pessoas. E entre 1979 e 1982, o sistema se solidificou, porque as pessoas começaram a ganhar muito dinheiro. Atualmente, o setor já garantiu o seu sucesso. A viabilidade a longo prazo do setor foi garantida, porque agora tem legitimidade comprovada. E, como resultado do aumento incrível nas rendas obtidas pela liderança em algumas empresas entre 79 e 82, as pessoas que tinham opções positivas significativas agora começaram a avaliar o setor de marketing de rede como uma fonte primária de renda, em oposição a apenas uma fonte secundária de renda. Quando chegou 1982, 83, 84, alguns dos padrões do setor nasceram. Nesse período de tempo, empresas que mudaram o setor de marketing de rede para sempre surgiram. Foi quando nasceu a Herbalife, por exemplo. Há muito tempo eu sou um divulgador desse setor. Eu acredito que o marketing de rede é bom. Acredito que há uma grande diferença entre ser uma boa empresa e ser uma boa oportunidade. Acredito que há muitas boas empresas nesse setor de marketing de rede. Acredito que há uma diferença entre ser uma boa empresa e uma boa oportunidade. E outra diferença entre ser uma boa oportunidade e uma oportunidade para criar riqueza. Muitas variáveis estão envolvidas em tornar tudo isso possível. Mas eu sempre serei agradecido a Herbalife. Eu sempre agradecerei a Mark Hughes pelos valores que ele agregou ao setor. Após a Amway e após o primeiro sucesso de grande porte da Amway, a Herbalife foi a primeira empresa a ter o que eu chamaria de experiências de volume revolucionárias e a sustentar esses volumes. Vamos voltar para avaliar alguns momentos. Vamos falar sobre múltiplas curvas S. E quando falamos sobre múltiplas curvas S, vamos falar sobre Amway, Herbalife e Nu Skin. Isso vai ser importante para entender a dinâmica do momento oportuno em nosso setor. Naquele período entre 1982 e 1984, nasceu uma empresa chamada Nu Skin. Qual foi a contribuição primária da Nu Skin para o setor? A Nu Skin foi extremamente importante, em minha opinião, porque a Nu Skin foi a primeira empresa a realmente reconhecer que a liderança nesse setor é escassa. Na verdade, devo dizer que a liderança é escassa em geral. Como um plano de marketing reage a esse dilema é de importância crítica. A Amway foi a primeira empresa realmente grande de marketing de rede. Eles pagavam 3 níveis de liderança. Eu poderia inscrever você e você poderia inscrever mais uma pessoa. Teríamos 3 níveis de liderança e esse seria o nível do pagamento. Com muita frequência, precisamos pesquisar mais profundamente, além da primeira, segunda ou terceira geração, para encontrar uma verdadeira liderança. Mas Brigg e Lita agregaram um valor exclusivo. Se o plano de marketing pagasse 2 ou 3 gerações, será que Brigg e Lita teriam sido encontrados? Quem sabe se essa liderança
liderança teria mergulhado fundo o suficiente para chegar a eles. Qual é o valor primário? Ou pelo menos um dos valores primários significativos que a New Skin agregou à equação? Eles foram o primeiro plano de marketing a pagar em 6 níveis de profundidade. E ao pagar em 6 níveis de profundidade, o que estavam dizendo? Estavam dizendo, nós entendemos que a liderança é escassa e entendemos que você vai precisar trabalhar muito profundamente na organização para encontrar a qualidade de liderança que vai sustentar tudo. E qual é outro valor tremendo que a New Skin agregou? A New Skin tornou-se uma empresa de capital aberto. E não apenas uma empresa de capital aberto, a New Skin é negociada na Bolsa de Valores de Nova York e foi seguida por algumas das maiores e melhores empresas em Wall Street. Isso mudou o nosso negócio. Antes as pessoas eram críticas ou desconfiadas em relação ao setor. Ajudou a avançar a minha carreira quando eu dizia, vamos ver a opinião da Merrill Lynch. Vamos ver a opinião da Merrill Lynch porque podemos revisar os comentários dele sobre o setor de marketing de rede, estudando a New Skin. Vamos ver o que a Goldman Sachs pensa. Vamos analisar a opinião das diversas empresas financeiras de Wall Street. A decisão de Wall Street de adotar o setor de marketing de rede deve-se em alguma medida à New Skin. Eles foram uma das primeiras empresas a obter a aprovação generalizada de Wall Street. Quando Wall Street disse sim, começou a parecer uma bobagem que nós, os indivíduos, disséssemos não, não foi? Se a Merrill Lynch diz sim, quem é você para dizer não? Quando eu encontro alguém que diz, Randy, tenho minhas dúvidas sobre o setor de marketing de rede, eu digo, bem, a Merrill Lynch não tem dúvidas. Eles gostam. Eles subscrevem empresas do setor. Eles monitoram essas empresas. Fazem recomendações positivas sobre ações de empresas do setor, especificamente a New Skin. A Herbalife também se tornou uma empresa de capital aberto. Acredito que isso acelerou ainda mais esta evolução do marketing de rede. E nós aprendemos mais algumas coisas. Há alguns instantes, eu disse que íamos falar sobre essas múltiplas curvas S. O que eu quero dizer com isso? Imagine um eixo X e um eixo Y. Todas as empresas começam no canto inferior esquerdo do gráfico. Infelizmente, a maioria das empresas termina no canto inferior esquerdo. Elas não saem do andar térreo. Mas veja como funciona. Se o produto ou serviço de uma empresa deixar de ser desconhecido e começar a se popularizar, ocorrerá um período de crescimento profundo e notável. Isso não é verdade apenas no setor de marketing de rede, mas nos negócios em geral. Começa no canto inferior esquerdo e a maioria não sai do térreo. Se o produto ou serviço de uma empresa deixar de ser desconhecido e começar a se popularizar, ocorrerá um período de crescimento profundo e notável. E se você atirar uma flecha para o céu, ela só pode subir até um determinado ponto. Depois, pode se estabilizar nesse novo nível mais elevado. É a curva S, como esta. Vai se estabilizar nesse novo nível mais elevado ou, se não houver um valor fundamental real, vai descer a curva de sino, em oposição a uma curva S. É extremamente importante observar que várias empresas no setor de marketing de rede que evidenciaram estabilidades tiveram várias curvas S. Por que isso é importante? Se isso não é óbvio, o momento oportuno torna-se tudo. Se você não é um dos primeiros, não tem realmente uma oportunidade. Alguém precisa se perguntar, eu deveria me envolver? Porque se só é bom se eu sou um dos primeiros, talvez eu não deva entrar nisso. Vamos analisar a história da Amway outra vez. A empresa começou em 1959. Passou por um período de crescimento irrestrito até 1972, alcançando 600 milhões de dólares em vendas. Então esse crescimento parou. Isso é típico. Sempre que ocorre um crescimento notável durante algum tempo, quase sempre ocorrerá algum evento externo que vai interromper o crescimento. Desta vez foi um evento externo, muito profundo. O processo judicial contra a Amway interrompeu o crescimento. Mas é muito importante enfatizar que eles não desabaram na curva e a curva não ficou em sino. Eles se sustentaram em um novo nível bastante alto. Como e por quê? Porque todas as pessoas disseram, eu adoro o produto, ele funciona, tem preço razoável e a empresa continua a me enviar os meus cheques. E o banco continua a descontar os cheques. Essa foi a primeira curva S. E o que a sustentou? Alguns produtos para consumidor e o grande sonho americano de ser um empreendedor. Depois ocorreu um período de 4 anos de estabilização, durante o qual o processo judicial da Amway tramitou. Por fim, foi divulgada a sentença da Amway, que impulsionou a segunda curva S. Foi muito mais explosiva do que a primeira. As vendas da empresa passaram para 2 bilhões de dólares. Foi a segunda curva S. E as pessoas que você mais conhece, os nomes que você mais conhece como as pessoas que mais ganham dinheiro na empresa, não estavam lá no início. Não estavam lá no início, não participaram da primeira curva S. Eles se beneficiaram com a segunda curva S. Ela foi maior do que a primeira. Levou a empresa de 600 milhões para 2 bilhões em vendas anuais. E o que a impulsionou? Uma extensão da linha de produtos. E tem mais. A Amway teve uma terceira curva S, que foi a mais poderosa de todas. Levou a empresa de 2 bilhões de dólares em vendas para a faixa de 9 ou 10 bilhões. E o que ocorreu?
Uma expansão multinacional. Esse é um pensamento extremamente importante. Quem mais teve curvas S? A New Skin teve várias curvas S. A primeira foi um crescimento profundo nos Estados Unidos. A segunda curva S, no caso da New Skin, foi a diversificação divisional, quando passaram de ser a New Skin sozinha para ser a New Skin e outra divisão. A Big Planet provocou uma segunda curva S. A ID e farmacêuticos provocaram outra curva S, e depois a expansão multinacional provocou outra curva S. A Herbalife teve várias curvas S. A Sunrider teve várias curvas S. Nesta evolução de marketing de rede, o que aprendemos? Aprendemos que, embora uma empresa passe por uma temporada de crescimento profundo e notável, isso não precisa implicar que não há mais possibilidades. Na verdade, pode sugerir, e sugeriu entre as melhores, que é a definição do cenário por uma temporada de crescimento ainda maior e mais notável. E a história sugeriu que as maiores rendas são obtidas pelas pessoas que chegam para a segunda curva S, ou a terceira curva S. A história comprovou e evidenciou isso. Há algumas outras coisas muito importantes que podemos aprender estudando a história de nosso setor. Eu estudei e continuo estudando o setor de marketing de rede. Acredito que não há motivos para errar. É um modelo grande o suficiente. Agora vamos saber com certeza o que o futuro guarda para nós quando o futuro chegar. Mas eu acredito que a melhor forma de prever o futuro com precisão é estudar o passado com cuidado e de forma crítica. E sabemos mais algumas coisas. Sabemos que se o produto ou serviço sofrer uma pressão para a queda dos preços, não pode haver estabilidade do plano de marketing. Podemos analisar essa história do marketing de rede e sua evolução de algumas formas. Podemos analisar o fato de que agora há um campo de jogo e nós sabemos exatamente quais são as regras. Podemos analisar essa evolução à luz do fato de que o setor existe desde 1903 e existe seriamente desde 1959. Podemos analisar a evolução do setor em relação a que agora existem muitas empresas que surgiram há mais de 20 anos. O setor não está mais sendo questionado. É isso que eu quero que você entenda. Há 20 anos, quando eu me envolvi, o setor em si, de certa forma, ainda estava sendo questionado. Eram poucas as empresas que existiam há 10 ou 15 anos. Muito poucas. Atualmente, o setor não está mais sendo questionado. Eu não acredito que esse conhecimento seja realmente público. Não acredito que as pessoas em geral entendam isso. Mas o setor em si não está mais sendo questionado. Empresas como Amway, Shaklee, Herbalife, Melaleuca, New Skin e NSA, há tantas que existem desde o início dos anos 80 que continuam a obter centenas de milhões ou até bilhões de dólares em receita anual. O setor simplesmente não está mais sendo questionado. A próxima coisa que podemos identificar é o fato de que atualmente existem muitos casos de empresas com uma série de temporadas de crescimento. Não são apenas momentos pontuais em que uma empresa tem um período em que entra na moda e cresce muito. As empresas bem construídas e bem gerenciadas, que têm os elementos realmente implementados para o sucesso, demonstraram uma capacidade de ter várias curvas S. Podemos identificar o fato de que o setor agora foi adotado globalmente, sendo que quando eu me envolvi pela primeira vez no setor, era quase exclusivamente um negócio baseado nos Estados Unidos. E podemos aprender ainda mais. Podemos aprender ainda mais com esta evolução em marketing de rede, porque podemos avaliar o design do plano de remuneração. Quando o setor nasceu, só permitia a compra e a venda de produtos, vendas diretas. Então ocorreu aquela metamorfose e surgiu um setor de marketing multinível. Primeiro com pagamentos em 2 níveis, depois 3, e depois, com a New Skin, em 6 níveis. E a remuneração também evoluiu de forma notável, quando se percebeu que a liderança é escassa. Não há lideranças suficientes, e o esforço continuado do setor, das melhores e mais inteligentes mentes do setor, tem sido para encontrar formas de conectar as verdadeiras lideranças. Essa é a tarefa fundamental, conectar as verdadeiras lideranças. Eu desejo o melhor para você.